Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje, terça-feira, dia 6 de fevereiro, estamos na quinta semana do Tempo Comum, iniciando a nossa semana na escuta da Palavra de Deus, começando o nosso dia com a Lexia Divina, com a leitura orante. E eu quero fazer esse convite a divulgar esse link para os seus contatos, sua lista de transmissão, para que as pessoas também entrem nesse bom hábito de meditar a Palavra de Deus, de escutar a sua palavra, de deixar que a palavra do Senhor ela caia na terra do nosso coração e ela possa realizar o seu devido fruto. E a comunidade Semente do Verbo, ela disponibiliza esse método de oração através do compêndio, a nossa Lexia Divina, ensinando passo a passo, os 5 passos da Lexia Divina, desde entender o que a palavra de Deus, a leitura nos fala, a meditação, a oração, a contemplação, ruminar a palavra de Deus, até chegarmos às nossas resoluções. O que é que essa palavra, ela hoje me convida a viver? O que é que somos chamados, através da liturgia de hoje, a viver ao longo deste dia? E a Lexia Divina, ela nos coloca em comunhão com a igreja no mundo inteiro. Então, o mundo inteiro hoje está meditando as mesmas leituras, está vivendo essa mesma graça que a própria liturgia da igreja nos oferece. Então, se você ainda não adquiriu o seu compêndio, se você ainda não adquiriu a sua Lexia Divina, fica aí o convite, você pode adquirir através do nosso site, da nossa loja online, mas também com os nossos irmãos de vida, de aliança, os nossos membros da comunidade, espalhados no mundo inteiro, nas nossas casas de missão mais próximos de você. Então, que você já comece esse ano com esse bom hábito da boa leitura, da meditação da Palavra de Deus, esse hábito da Lexia Divina. Hoje também, nesse dia 6 de fevereiro, a igreja celebra São Paulo, Miki e seus companheiros. Paulo, nascido no Japão, em meados do século XVI, jovem sacerdote, jesuíta, morreu crucificado em 1597, juntamente com 25 companheiros, entre os quais outros jesuítas, franciscanos e cristãos leigos. Consta que naquela época, 200.000 cristãos foram martirizados. Não obstante a terrível provação, restou ali uma pequena comunidade cristã que não deixou apagar a fé em Cristo. Então, que neste dia, através de São Paulo Miki, e seus companheiros, deixemos nos tocar pela valentia desses mártires, que deram a vida para a expansão, a propagação do Evangelho no Japão. Então, assim como eles foram ousados em lançar a palavra de Deus, sejamos também neste dia com essa mesma ousadia. A primeira leitura que hoje a igreja nos traz é retirada do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, Salomão pôs-se de pé diante do altar do Senhor, na presença de toda a Assembleia de Israel. Estendeu as mãos para o céu e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus igual a ti, nem no mais alto dos céus, nem aqui embaixo na terra. Tu és fiel e a tua misericordiosa aliança com teus servos, que andam na tua presença de todo o seu coração. Mas será que Deus pode realmente morar sobre a terra? Se o mais alto dos céus não te podem conter, muito menos esta casa que eu construí. Mas atende, Senhor meu Deus, a oração e a súplica de teu servo, e ouve o clamor e a prece que ele faz hoje em tua presença. Teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esta casa, sobre o lugar do qual disseste: aqui estará o meu nome. Ouve a oração que o teu servo te faz neste lugar. Ouve as súplicas de teu servo e de teu povo Israel, quando aqui orarem. Escuta-o do alto da tua morada no céu. Escuta-os e o perdoa. A leitura de hoje, no livro do profeta, no livro dos Reis, vai nos fazer esse convite à súplica e à oração do coração de Deus, a voltarmos a essa oração com o Senhor. Primeiro, já no início, Salomão que vai se pôr diante do Senhor, no altar, na presença de toda a Assembleia, e ele vai fazer uma oração. Ele vai clamar, Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus igual a ti, nem no mais alto dos céus, nem aqui embaixo na terra. Tu és fiel. Então, o Salomão reconhece
a presença do Senhor e a sua fidelidade. Ele vai clamar ao Senhor diante de todo o povo. Ele vai reconhecer a fidelidade e a misericórdia de Deus com a sua aliança com os teus servos e com cada um de nós. E ele vai se questionar, será que o Deus realmente pode morar, né, sobre a terra? Será que realmente o Senhor pode estender sobre nós o seu braço? E ele vai suplicar, Senhor, atende a minha oração e a minha súplica, escuta o clamor do teu servo que te faz hoje em tua presença. Então, a fé e a confiança de Salomão é um exemplo para cada um de nós. Que hoje possamos ter essa mesma atitude de Salomão, diante do Senhor, aos pés do altar, ou diante do próprio Deus, supliquemos ao Senhor que Ele escute a nossa oração e que o Senhor acolha o nosso clamor e o nosso grito. O Senhor que conhece o mais íntimo do nosso coração, sabe tudo que habita dentro de nós. Salomão vai fazer esta oração. E ele vai dizer, Senhor, ouve a oração que o teu servo faz hoje neste lugar. Ouve a súplica de teu servo, daqueles que oram. Então ele suplica, ele clama, e hoje somos convidados também a suplicar e a clamar ao Senhor a oração, a clamar ao Senhor de todo o nosso coração as maravilhas e os benefícios que o Senhor realiza no meio de nós e que devemos não só clamar, mas ter um coração grato. Tantas graças que o Senhor faz e realiza e muitas vezes nós só sabemos pedir e esquecemos de agradecer ao Senhor. Então hoje somos convidados a esses dois movimentos, a súplica, mas também a oração, a gratidão do nosso coração. O salmo de hoje, ele é retirado do salmista, do Salmo 83. Minha alma desfalece de saudades e anseia pelos átrios do Senhor. Meu coração e minha carne rejubilam e exultam de alegria no Deus vivo. Mesmo o pardal encontra abrigo em vossa casa, e a andorinha ali prepara o seu ninho, para nele seus filhotes colocar. Vossos altares, ó Senhor, Deus do universo, vossos altares, ó meu Rei, meu Senhor. Felizes os que habitam vossa casa, para sempre haverão de vos louvar. Olhai, ó Deus, que sois a nossa proteção. Vede a face do eleito vosso ungido. Na verdade, um só dia em vosso templo vale mais do que milhares fora dele. Prefiro estar no limiar de vossa casa, a hospedar-me na mansão dos pecadores. Então, o salmo de hoje é esse convite a lembrarmos e agradecermos ao Senhor e desejarmos habitar na casa do Senhor. E lembrar que como é amável a casa do Senhor e que somos convidados a nela habitar. Porque mesmo se o pardal, ele encontra abrigo, a andorinha encontra um lugar para o seu ninho, o Filho do Homem também tem um lugar da casa de Deus e no seu coração. E aí o salmista vai lembrar essa alegria que é felizes os que habitam em vossa casa, para sempre hão de louvar. E acho que mais do que nunca, nós que somos missionários, que habitamos na casa do Senhor, somos convidados a entrar nessa gratidão, nesse louvor, mas você também é convidado a dar graças ao Senhor pela casa do Senhor, pelo templo sagrado e santo que nós somos convidados aí, que é a igreja, né? Que é de fato esse lugar de reunir o povo de Deus. Mas também a nossa casa deve se tornar esse templo santo, esse santuário de Deus. A sua presença deve estar no meio de nós. E somos, de fato, convocados e convidados a ter esse mesmo louvor e essa mesma gratidão no nosso coração. O evangelho de hoje ele é retirado do evangelista São Marcos. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem a terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem um pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito. Hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos.
vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes, vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou, honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe, o sustento que vós podereis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como esta. Então o evangelho de hoje é um puxão de orelha de Jesus para aqueles que querem guardar a lei, a tradição, mas que não querem guardar de fato o mandamento. Em poucas palavras, é aqueles que querem viver de forma tão reta exteriormente, que são tão rígidos, que querem viver uma lei, mas que inteiramente o seu coração não é purificado, o seu coração não é voltado para o Senhor. É como uma capa. Exteriormente eu quero ser certinho, mas interiormente habita dentro de mim a hipocrisia e o pecado. E é isso que Jesus vai chamar eles de hipócritas. Eles estão tão apegados à lei, daqueles que não lavam a mão, não purificam, mas no seu coração há tantas impurezas, a mão está purificada, mas o interior do coração não está. E o evangelho de hoje é esse convite, é uma reflexão. Como é que eu tenho vivido de fato, primeiro, os mandamentos do Senhor, segundo, como está a purificação da minha alma? Como está a purificação do meu coração, dos meus pensamentos? Será que eu estou permanente no julgamento, nas acusações? Como é que está o interior dentro de mim? Existe uma purificação ou está de fato impuro, preso às coisas externas, às realidades externas, mas eu não olho para dentro de si? Então o convite que eu quero deixar hoje é purifiquemos primeiro a nossa alma, para uma vez inteiramente purificado, possamos de forma exterior testemunhar essa purificação. Então, neste início de semana, que Deus nos dê a graça dessa purificação e esse testemunho desses santos mártires que deram a vida para testemunhar de verdade essa presença real de Deus no meio de nós. Tenhamos uma bela terça-feira e que Deus os abençoe.